Tá aí, no vídeo de número 3, eu estava compartilhando com os irmãos do grupo, e você pode até achar utópico, mas eu não. Se nós conseguíssemos conscientizar 750 pessoas, pessoas simples, pessoas que abrissem o coração para a obra missionária, pessoas que reconhecessem missões como algo do coração de Deus. Imagine 750 pessoas em um só propósito, orando pelo projeto missionário, e que cada uma dessas desse uma oferta mensal durante um período de tempo de apenas R$10. Você sabe qual o valor que nós teríamos no caixa para trabalhar com missões? Se eu tivesse 750 pessoas, por exemplo, eu poderia não assalariar, porque eu não teria de tempo integral, mas teríamos comigo 3 jovens, se uma vez Deus aprovasse, para que eles pudessem estar comigo no campo. Imagine desse valor, que seria R$7.500, entrando todos os meses no caixa, tiraria aí R$700 para cada um deles. E para dias específicos das semanas, eles estariam sendo pagos, bonificados para estar conosco, trabalhando, gastando as suas vidas conosco na obra missionária. Desse mesmo valor, nós poderíamos muito bem implantar uma escola de informática e assalariar um professor para quê? Para profissionalizar os jovens e adolescentes. E nós temos um método, uma métrica que nós criamos, que surgiu no meu coração anos atrás, eu não consegui colocar em prática ainda. Evangelizar o tempo que nós estamos ministrando no curso de informática, para que os jovens possam se profissionalizar, colocando então em prática um projeto que nós chamamos de ProSIND, Projeto Social de Inclusão Digital. Esse é um projeto que surgiu no nosso coração há muito tempo, quando pastoreávamos em Montevidinha. Nós estaremos evangelizando eles, ensinando eles, discipulando eles. Eu tenho esse método comigo, né? Está guardado, não consegui colocar em prática. Eu preciso de computadores, mas enfim, com esse valor eu poderia pagar um professor. Embora eu poderia também ser um professor, mas deixaria um professor de informática, para poder dar aula a esse pessoal. Pois bem, eu falei de 7.500 pessoas com oferta de 10, mas imagine se essas mesmas pessoas resolvessem dar oferta de R$20 mensal, isso durante um ano. Imagine se fosse 50, imagine se fosse R$100. Para alguns empresários, para algumas pessoas, isso não é impossível, né? Apesar da crise, para algumas pessoas isso nem fazem falta. Existem essas 750 pessoas. Só precisamos orar, conscientizá-las, buscar. Mas como chegar até elas? É simples. Simples, não é fácil. Eu não falei que é fácil. Imagine que eu consiga convencer 5 amigos meus, 5 amigos, convencer, trabalhar, orar, para que eles entrem num projeto desse conosco. Se 5 faz isso com mais 5, é 125, vezes 5, 625. Imagine comigo. A união faz a força. E a utopia. É interessante que nas nossas igrejas, nós encontramos nos nossos púlpitos pastores conscientizando a igreja a dizimar e ofertar. Mas em contrapartida não tem um trabalho missionário, e parece que a preocupação maior de algumas igrejas é manter o salário do pastor presidente. É mais ou menos isso, não o campo missionário. A igreja que investe em missões, ela prospera. A igreja próspera. Porque investir em missões é externar e expressar generosidade. Expressar generosidade. 750 pessoas. Existem campos, um só, que tem 750 membros. Existem. Existem igrejas que tem 300 pessoas, só uma. Existem igrejas, eu não estou falando de megas igrejas, não. Estou falando de ministérios que não são tão grandes. A questão é conscientização. Tentamos conscientizar as pessoas a votar em determinados políticos. Governadores que nós apresentamos, deputados que são evangélicos, e alguns pastores fazem reunião e conversam um com um, conversam com outro, conversam com o obreiro, faz reunião. Mas por que não sentar com a igreja e constantemente conscientizar? Missões importantes, investir em missões importantes, por que não fazer isso? É importante. Por que não se preocupar também? Existem a possibilidade de investir em novos obreiros e missionários. Existem igrejas que têm condição de fazer isso. Uma escola de missões. Preparar obreiros para o campo missionário. Preparar pessoas com a visão de alargar as suas tendas
e de fazer a obra. Então, o nosso desejo aqui no campo da Bahia, a nossa vontade, queira Deus que seja por intermédio da Igreja Cristã Filadélfia, é termos uma escola de missões. Eu não sei quando, estou orando. Não sei quando, não sei como ainda, estamos planejando, projetando, estamos arquivando tudo, de ter uma escola voltada para missões. Eu falo com isso de experiência própria. Já tivemos um curso de missões aqui, onde nós tivemos mais de 50 alunos, quando eu era da Assembleia de Deus. Foi um projeto que surgiu no meu coração, consegui colocar em prática. Eu tinha professores teólogos, professores pastores, amigo meu. Eu era o mais fraco, né? o dono do projeto, entre aspas, né, era o mais fraco. Mas Deus levantou pessoas para estar comigo. Por isso que eu não vejo impossível ter uma escola de missões aqui no sertão. Não é para galgar fama, não é para status. Eu não preciso dessas coisas. O status não vai me levar a lugar nenhum. O mais importante para mim é agradar aquele que está lá em cima. É fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. É por isso que eu compartilho essas ideias, esses projetos. Nos falta às vezes recurso, nos falta mão de obra. O que eu quero dizer? Quando eu falo falta recurso, não estou dizendo que a nossa igreja está deixando a desejar. Compreenda comigo. Ela está cumprindo o seu papel. Mas se nós quisermos ir mais longe, demanda mais gasto. E aí nossa igreja ela não pode ficar sobrecarregada. Por exemplo, hoje nós temos uma Paraty. O pastor doou para a obra missionária. Não doou para mim, é da obra missionária, entendeu? Ela não é minha, tá vendo? Já está cansado, o forro já está caindo. Para você ter uma ideia, o forro já está afogando. É estrada de chão, é ruim, muita poeira, não tem ar. Não estou falando aqui de vaidade, isso não é vaidade, compreenda comigo. Não tem ar. Está com alguns problemas. Imagine se tudo vir ter que sair do bolso do nosso pastor presidente. Pesa, né? Toda manutenção. Então, olha só, por exemplo, a minha filha ela tem problema respiratório. A gente chega em casa, chega com a garganta cheia de poeira, cospe poeira. São pequenos desafios, eu não estou queixando, estou mostrando para vocês a nossa realidade. Agora pensa comigo aqui, pensa comigo, junto comigo. A prefeitura vai e compra um monte de caminhonetes para fazer os trabalhos dela, coisa que pode ser feita com qualquer outro tipo de carro. A polícia, caminhonete, bandido com caminhonete. Deu para compreender? Enfim, a rede do crime com caminhonetes. Agora, é vaidade a igreja pensar em ter uma caminhonete para o trabalho? Eu não estou falando de algumas igrejas aí que compram caminhonete para o pastor presidente tá andando. É da igreja, mas só quem anda é o pastor. Eu estou falando de uma caminhonete para traçar lama, traçar areia. Isso em alguns lugares aqui da região que esses carros ficam grudados na areia. Então, o meu sonho, o meu projeto um dia é que Deus nos conceda uma caminhonete. Uma caminhonete boa, conservada. Pode ser de Hilux acima, S10, mas um carro apto para andar em estrada de chão, traçar lama, traçar areia. Aí você fala, na época Paulo andava a cavalo, os outros andou a jumento. Eles andou a jumento porque foi a realidade deles. Se Paulo andasse no dia de hoje, você acha que Paulo iria andar a cavalo? Ô querido, me desculpa. Paulo não é burro não. Se Paulo tivesse no dia de hoje, Paulo estava com uma campanha, então com uma Hilux no dia de hoje.